bem alimentado pela palavra do Senhor, através da vida do pastor André. E hoje vamos trazer mais uma pequena porção daquilo que Deus quer trazer aos nossos corações. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 4. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou ler uma versão Almeida e Revista e atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu vou repetir o verso 6. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua bendita palavra, da Tua revelação. E nós entendemos que a nossa mente, Pai, muitas das vezes é incapaz de entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E é o Teu Santo Espírito que nos proporciona essa bênção. Então nos ajude, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas nós também reconhecemos, Pai, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. É por isso que nós pedimos ao Senhor encarecidamente que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor trabalhe nos nossos corações. Tire de dentro de nós toda arrogância, toda soberba. E que o Senhor traga aquilo, somente o necessário, nada além do necessário para as nossas vidas. Fale com a tua igreja e nos alimente nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tema geral: lar, igrejas e reino. Lar, igrejas e reino. E o que mais nós temos aprendido, o que mais nós temos sido edificados, são sobre esses três pilares que o pastor aí tem se debruçado a trazer aos nossos corações. Mas o interessante é que o ataque invisível ao lar tem sido algo visível que nós conseguimos ver. E a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós vivemos em dias em que o lar está sendo atacado. A nossa casa está sendo bombardeada. Os nossos filhos estão sendo submetidos a vários ensinamentos e a várias doutrinas que vão totalmente contra aquilo que Deus deixou para cada um de nós. Não é apenas uma crise social, é uma crise espiritual que nós estamos enfrentando, que a nossa casa ela está enfrentando. Nunca houve na história da humanidade, nunca houve tanta informação ou tantas informações como nós estamos tendo nos nossos dias. Nunca houve. A internet, o celular, está entrando dentro dos nossos lares de uma forma
sobrenatural que muitas das vezes vai afetando a nossa vida avassaladoramente e está destruindo com os lares e com as mentes dos nossos filhos e com as nossas crianças. Nunca houve tanta informação. Você abre o celular, é um hospício aberto aqui. Tanta informação que vem de encontro a nós e muitas das vezes informações falsas que nós levamos como informações verdadeiras. Porque nós não nos damos o trabalho de pesquisar, de estudar se realmente é verdade. Nunca houve tanto recurso. Nunca houve tanto recurso. Eu vim pegar em dinheiro de verdade, não estou zoando. Eu já tinha uns 15 anos. Pegar dinheiro. As minhas filhas, as 3, ela tem conta no Nubank. Eu vim ter conta em banco, lá com 19 anos de idade. E ao mesmo tempo, nunca houve tantas famílias quebradas, destruídas, despedaçadas, que a nossa devocional que o pastor Arthur trouxe ontem, sobre o relato que aconteceu em Brasília, foi em Brasília? Goiânia, de uma família totalmente quebrada, arruinada, destruída por Satanás. E Satanás, ele não está confortável. Ele não precisa destruir igreja se ele está conseguindo entrar dentro dos lares e destruindo os nossos próprios lares. E o interessante é que parece que nós estamos vendados. Parece que o pecado se tornou algo tão normal, algo tão conveniente para a minha vida que eu não me espanto mais. Que tudo se tornou normal. E quando muitas das vezes a gente fala algo, nós somos taxados como quadrado, ultrapassado, careta. É assim que nós estamos vivendo numa época da tecnologia. Pais fisicamente presentes, mas espiritualmente ausentes. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família, chamou a sua família em amor e fez um devocional com a sua família? Não responda não. Passa a vergonha não. Responda para você mesmo. Quando foi? Filhos conectados do mundo, mas desconectados de Deus, desconectados da honra. É interessante um dia desse, tempo desse, nós estávamos lá em casa e a energia foi embora. Aí uma das minhas filhas perguntou assim, quando que a energia vai chegar? Mas ela não estava preocupada com a carne que estava na geladeira. Estava preocupada com o quê? Celular, internet. Filhos conectados com o mundo, mas totalmente desconectados com a família. O diabo ele não precisa destruir, mais uma vez, ele não precisa destruir as nossas igrejas, quando a nossa base, o nosso alicerce está totalmente quebrado, deturpado, que é a nossa família. E às vezes eu vou para o púlpito da minha igreja, eu vou exortar a minha igreja, enquanto a minha casa está totalmente arruinada, totalmente quebrada. Satanás, ele não precisa destruir os templos. O objetivo maior dele é a nossa casa, porque se a nossa base ela está enfraquecida, o resto da igreja não vai andar. Não vai andar. Ele não precisa calar os púlpitos se ele consegue confundir os nossos filhos. E é o que está acontecendo. O que mais nós temos? São filhos confusos, filhos que foram ensinados,
filhos que tiveram uma longa caminhada com seus pais dentro de uma igreja e agora não sabem realmente no que crer. E ficam pensando se tudo aquilo que eles aprenderam se foi tempo perdido. Se realmente faz sentido para as suas vidas. Porque o primeiro altar que Deus instituiu não foi templo. Não foi igrejas. Não foi seminários. O primeiro templo que Deus instituiu foi a família lá no começo com os nossos pais, Adão e Eva. Então, antes de existir a igreja organizada, uma igreja no papel, com CNPJ e tudo mais, existia o quê? Existia um lar. Existia um lar. E aqui eu quero abrir um parêntese, que muitas das vezes nós confundimos, nós só achamos que é na igreja que eu tenho que prestar meu culto, que é na igreja que eu tenho que ser o exemplo, que é na igreja que a palavra tem que ser exposta, dita, pregada. O nosso primeiro ministério não é a igreja. É a nossa casa. Se nós perdemos os nossos filhos, todo o nosso ministério ele estará arruinado. Todo o nosso ministério ele estará arruinado. Antes de existir ministério, existia a paternidade. Antes de sermos pastores, líderes, consagrados, chamados, vocacionados, nós somos pais. Então não esqueçam disso. Nós somos pais. Antes de existir reino manifesto nas ruas, existia um reino vivido dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. E o mais interessante é que eu me preocupo com o de fora. E eu aqui não estou dizendo que nós não devemos preocupar com o de fora. Nós temos que nos preocupar. Só que nós terceirizamos o que é para eu, para tu e para tu e para tu fazer. Nós queremos colocar as nossas responsabilidades. Assim como a irmã Letícia falou hoje aqui de manhã. Como cabeça do lar, como sacerdote do lar, nós queremos passar a responsabilidade para as nossas esposas. Não. Deus nos constituiu como cabeça do lar. Quem será cobrado não serão nossas esposas. Primeiramente, serão nós como pais. Como os pais. Segundo, e é por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 6, ele já começa com uma advertência para quem? Para os filhos. Porque a preocupação maior aqui do apóstolo era primeiramente com os corações daqueles que Deus o confiou nas nossas mãos. Vocês sabiam que os filhos de vocês não são de vocês? Vocês sabiam que vocês sabem que nós somos apenas aquele que Deus confiou os filhos nas nossas mãos para que nós pudéssemos entregar eles ao Senhor? E como que você tem cuidado desse bem tão precioso que são os nossos filhos? Que não são nossos filhos, são nossos filhos, mas que não são nossos filhos, que são do Senhor. Como que nós temos cuidado? E ele começa, aqui o apóstolo Paulo, ele começa falando da família. Eu não vou tratar os 3 pilares propriamente dito hoje, agora, porque o pastor André já está fazendo isso. Eu vou falar principalmente do lar, da casa, do convívio. Primeiro ponto de hoje. O lar, ele é um projeto divino, não uma convenção humana. Não uma convenção humana. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecemos vossos pais no Senhor,
corações, porque nós somos também filhos. Ele diz, olha, obedeceis os vossos pais aonde? No Senhor. Em Deus. Obedeçam os vossos pais no Senhor. Mas o que isso, no Senhor, o que isso significa para as nossas vidas? Quais as lições que nós devemos extrair deste texto? Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Primeiramente, é que a minha e a tua família não foi escolhida por mim e por você. A nossa família, ela nasceu em Deus porque ela é um projeto do Senhor. E as portas dos infernos, elas não prevalecerão sobre as nossas famílias. Mas para que as portas do inferno não prevaleçam sobre as nossas famílias, eu preciso me dedicar. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso ser um exemplo do meu lar. Qual foi a última vez que o teu filho te viu tu lendo a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que o teu filho te viu, você prostrado no pé da tua cama, na tua cadeira, intercedendo pelos seus filhos? Qual foi a última vez? Então, a família, a nossa família, ela é uma autoridade levantada pelo Senhor. Então, a autoridade do lar, ela não vem na minha eloquência, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu sei dirigir, como eu sei falar, na minha autoridade. A autoridade da minha família, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Quando nós entregamos a nossa família diante do Senhor, Ele vai cuidar de nós. E não são poucas famílias, não são poucos filhos que estão sucateados por Satanás, destruído, jogado na vala da escravidão. E Satanás está feliz com isso. Sabe por quê? Porque eu e você, nós negligenciamos o papel de sacerdote. E o papel de sacerdote não foi dado para nossas esposas. Foram dados para os homens. Para mim e para você. Terceiro, a obediência tem um fundamento espiritual. Espiritual, olha a palavra diz, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor. Sabe por quê? Porque isso é verdadeiro, isso é bom, isso é justo, isso me traz satisfação. Quando eu obedeço meus pais no Senhor, uma autoridade que é levantada por Deus, a minha mente, ela não é contaminada, pode vir o que vier na escola. Eu estou guardado e amparado no Senhor, porque Ele é o meu ajudador. Então o lar não é apenas um espaço de convivência, ele é um ambiente de formação espiritual. O mundo, se eu e você não olharmos para esse ambiente que é a nossa casa com uma visão espiritual, o mundo vai olhar dessa forma. E depois você não venha chorar pelo leite derramado, porque já é tarde demais. Então, a espiritualidade dos nossos filhos, a santidade dos nossos filhos, vai depender de como eu conduzo o meu lar. Porque essa responsabilidade é minha. Deus entregou nas minhas mãos. Onde o mundo tenta formar valores, Deus quer formar caráter. Onde o mundo quer formar valores, Deus quer formar o nosso caráter. Deus quer moldar o nosso caráter. Deus quer fazer as nossas vidas ser mais parecida com a vida de Jesus Cristo. Os teus filhos, eu vou fazer uma pergunta mais uma vez e responda para tu.
conseguem ver a pessoa de Jesus Cristo na tua vida? Consegue? Você é uma pessoa na igreja e em casa você continua sendo a mesma pessoa? Ou você na igreja paga de bonzinho, paga de educado e na sua casa você trata todo mundo de forma áspera? Se o lar não discipula, o mundo vai discipular. O que eu falei ainda agora. Se você não gasta tempo com a tua família, o mundo tem todo o tempo do mundo para disciplinar ou para discipular os teus filhos. Se os pais não ensinam, o sistema vai ensinar. Já está ensinando. O sistema, ele vai ensinar e vai ser do jeito dele. Segundo ponto de hoje, filhos. Agora é para os filhos. Obediência é um ato de justiça espiritual. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E eu quero trazer aqui para os filhos que obedecer os seus pais não é uma fraqueza. Você já ouviu algum colega de vocês falar assim para vocês, ó, vamos fazer isso? Não, eu não vou porque eu acho que meu pai vai me castigar. Sabe a primeira coisa que Satanás coloca na mente do seu colega para ele dizer para você? Nossa, você é muito besta, né? Seu pai não está nem vendo. Ninguém vai saber. Então, obedecer aos seus pais, obedecer não é um sinal de fraqueza. Obedecer não é um atraso. Você não é um quadrado. Você não está fora da caixinha. Obedecer é justiça diante de Deus. Porque Deus se agrada. E Deus, ele nos chama para viver uma vida de obediência. A obediência nunca é neutra. Nunca. Ser obediente nunca foi você ficar em cima do muro. Ser obediente nunca foi você estar em cima do muro e não saber para qual lado pular. No Éden, a desobediência, ela gerou a queda. Ela gerou a queda dos nossos pais. E em casa, a desobediência, ela gera ruptura nas nossas famílias. Ruptura nas nossas famílias. Uma geração que não aprende a obedecer em casa terá dificuldade de obedecer a Deus na igreja. Terá dificuldade. E é isso que João ele traz aos nossos corações. Ele diz, olha, como que você diz que ama a Deus, que você nunca viu, e odeia o seu irmão que está ali sempre do lado? Então, a desobediência, ela traz um mal-estar na nossa casa. A desobediência, ela traz um desconforto na nossa família. A desobediência, ela nos leva a um senso de incapacidade. Eu tenho pedido ao Senhor. Eu sempre tenho falado isso a Deus. Se um dia for para as minhas filhas desobedecerem, eu quero que Deus me tire antes desse dia. Porque para mim isso será o maior desgosto da minha vida. Porque eu já fui desobediente. Eu vi o tanto do sofrimento que eu causei na vida dos meus pais. Na vida dos meus pais. Então, obedecer ao Senhor. E o texto vai dizer que é um mandamento o quê? Com promessa. O que você quer usufruir de Deus? É um casamento que você quer? É uma vida financeira estabilizada? É uma boa faculdade? Obedeça os seus pais
no Senhor. Porque este é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer usufruir da bênção do Senhor, seja obediente. A forma como você responde aos seus pais revela como você responderá a Deus no futuro. E a piada que eu contei agora no devocional, do pastor Carlos Duarte. A moça chegou com o seu pastor e disse: olha, eu quero saber o que o senhor acha de eu casar com fulano de tal. E ele disse: mas como que é a vida desse cidadão com a sua família? E ela disse: olha, ele bate na mãe dele todo dia. E ele respondeu para ela: olha, você tem que casar com esse rapaz urgentemente, porque essa mãe precisa descansar para parar de apanhar. Vocês, os seus filhos, da forma que ele trata o seu pai e sua mãe, é da forma que eles vão lhe tratar. Vice e versa. Da mesma forma. Terceiro, honrar. O princípio que libera promessa. O princípio que libera promessa. 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longas vidas sobre a terra. Então honrar não é um sentimento. Ah não, deu um negócio aqui na minha cabeça e eu senti que eu tenho que honrar. Honrar é uma postura contínua, que eu tenho que manter essa linha diante do Senhor, primeiramente diante do Senhor. É algo que eu começo e vou prosseguindo. Conheçamos e prosseguimos. E nós vamos prosseguindo sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você pode, preste atenção, você pode obedecer sem honrar. Você pode obedecer sem honrar, mas não pode honrar sem obedecer. Não pode honrar sem obedecer. E Paulo aqui destaca algo muito poderoso, que a promessa ela não está ligada ao talento. A promessa não está ligada àquilo que eu acho que eu sei fazer, às minhas habilidades. Não está ligada a uma posição. Não está ligado, não. Eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um médico, eu sou um doutor, eu sou um enfermeiro. A promessa de Deus, ela está ligada à honra. Porque as demais coisas, elas serão acrescentadas na minha vida. Elas serão acrescentadas na minha vida. Casas sem honra geram rebeldia, frieza espiritual, quebra de autoridade. Eu vou repetir. Casas sem honra, onde filho não honra, onde filho não respeita, onde pai não respeita filho, esposo não respeita esposa. O que gera tudo isso? Rebeldia, frieza espiritual e quebra de autoridade. Porque eu não sei quem é o pai nem quem é o filho. Porque todos falam no mesmo tom. Todos querem ter a mesma autoridade dentro do lar. Mas lares que honram geram, sabe o que? Anota aí na tua agenda. Vida longa, estabilidade, bênção que atravessam gerações. Foi isso que Deus disse a quem? A Abraão. Foi isso que Deus falou a Abraão. E Deus fez de Abraão, sabe o quê? Uma grande nação. Quarto, aos pais,
4. E vós, pais, não provoquei aos vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui Paulo vai diretamente ao âmago, ao cerne da situação. Porque nós pais, a nossa autoridade como pai é uma autoridade sem gerar medo. Se o teu filho, ele tem medo de você, isso é uma autoridade que você impõe a ele. É o que eu falo para as minhas filhas. Acima de tudo, eu sou amigo de vocês. Sabe por quê? Porque vocês podem compartilhar comigo os seus sentimentos. Vocês podem abrir o coração para mim. O coração para mim. Quando vocês estiverem gostando de alguém, que nós vamos orar. Vocês podem dizer qual tem sido a amargura, algo que tem te deixado inquieto, ansioso. Porque antes de eu ser pai de vocês, eu sou irmão. Agora, se você vai falar, quer conversar com seus filhos, e os seus filhos têm medo de reportar os anseios dos seus corações, aí você começou a gerar nele medo. E ele não vai abrir com você, se abrir com você, nunca. Porque você gerou, sabe o quê? Uma ruptura. E eles preferem contar o que eles estão sentindo para os seus colegas do que para você mesmo. Porque eles sabem que você não vai ouvir. E se você não fizer nada, o mínimo que você vai fazer é discipliná-lo e colocar de castigo. Os seus filhos, eles precisam confiar em nós. E é que eu sempre tenho batido na tecla. Meus irmãos, nós não somos uma família perfeita. Não somos. Mas eu procuro ter, acima de tudo, uma amizade com as minhas filhas. Para que elas possam contar comigo. E para que elas possam contar um desejo. Aquilo que muitas das vezes está trazendo uma ansiedade, que está ali roendo, machucando, maltratando dentro de si. E quando acontece isso, sabe o que nós fazemos? Nós vamos buscar a direção do nosso soberano Deus. Porque Ele tem a resposta para todas as coisas. Um pai é autoridade sem gerar medo. Segundo, amor sem autoridade. O amor sem autoridade, ele gera, sabe o quê? Rebeldia. Rebeldia. Porque eu digo que eu amo tanto meu filho e eu permito que ele faça todas as coisas que não agradam ao Senhor. E agora eu desci de um grau aqui de companheirismo, de amizade, e eu tornei cúmplice do erro dos meus filhos. Porque o amor sem autoridade, ela gera rebeldia nos nossos filhos. E é isso que nós vemos. Pais, muitos pais, que muitas das vezes, com um pulso mais frágil, e os filhos nos envergonham diante de Deus e diante do mundo. Então, o amor sem autoridade, ele gera rebeldia. Deus chama os pais para o equilíbrio. Nós precisamos estar equilibrados. Provocar a ira é aquilo que muitas das vezes nós fazemos. Corrigir sem explicar porque você está corrigindo. Uma vez meu pai, ele foi me disciplinar. E na disciplina, ele puxou um texto bíblico, sabe? Eu disse, por que ele não bate logo, pelo amor de Deus? Aí ele começou
ler o texto bíblico, ele começou a me dar um sermão. Meus queridos, eu estou falando com toda a sinceridade do meu coração. Da lapada, eu nem lembro quanto foi, mas das palavras do meu pai, até hoje, está aqui no meu coração. Porque ele me corrigiu e disse: você vai ser corrigido, porque isso não agrada ao Senhor. E você me fez uma vergonha em público. E quando ele começou a me bater, eu comecei a chorar, que eu era meio escandaloso, eu caía, me virava, que ele dizia que tinha desmaiado, que era para ele parar de bater. E uma frase que ele me falou, ele disse: olha, você sabe por que você, lá no Amazonas, a gente fala apanhar, para ser corrigido. Você sabe por que você está apanhando? Porque eu amo você. Eu disse que amou, hein? E muitas das vezes nós retemos a vara dos nossos filhos. Nós retemos a vara dos nossos filhos porque nós dizemos que nós amamos e nós vamos totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos pede, nos cobra para que nós façamos. Cobrar sem dar exemplo. É o que eu tenho falado. Como que eu digo para minha filha: olha, você não tem que brigar na escola. E a minha filha me vê eu brigando no trânsito. Como que eu digo para minha filha: olha, você tem que ser um exemplo. Você não pode furtar. Ela me vê eu furtando, Senhor. Ela vê eu negando o meu dízimo. Como que eu digo para minha filha que ela tem que ser um exemplo diante de uma sociedade corrupta, se eu sou um mau exemplo? Se eu sou um mau exemplo, disciplinar sem relacionamento. Sem relacionamento. Isso nós estamos aqui provocando a ira dentro dos nossos filhos. Porque eu cobro e eu não faço. Você já viu um ditado que diz assim? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já ouviu esse ditado? Esse ditado é totalmente do maligno. Porque eu sou o exemplo da minha casa. Eu sou o exemplo do meu lar. E muitas das vezes eu quero colocar um fardo no meu filho que eu não suporto carregar, que eu não consigo, mas eu estou colocando nos seus ombros um fardo que é meu, que é para me levar. Um fardo que Deus me deu com responsabilidade, que Deus entregou nas minhas mãos, que Deus confiou a mim. E quando eu estou agindo dessa forma, eu começo a despertar no coração do meu filho a ira, porque eu estou sendo totalmente, 100%, sem elevado ao quadrado, incoerente com aquilo que eu falo. Como eu me procedo? Antes de levantar a voz para o seu filho, examine o teu coração. Como que está o teu coração? Antes de pegar o teu filho, para disciplinar, pense nas consequências que aquilo vai trazer para o teu filho. No seminário, eu aprendi um negócio. As minhas filhas eram seminários que eram bem pequenas. E a Rihanna, como diz o ditado popular, ela dava nó em pingo d'água. O que eu fazia? Eu tirei uma vara, aprendi com a professora Alexandrina. Eu colocava a vara em cima do guarda-roupa. De onde ela fazia, ela desobedecia, eu ia orando até chegar na vara. Para pedir sabedoria do Senhor. Para que eu não usasse algo com força, com raiva, com ira dentro de mim que depois pudesse trazer consequências piores para a minha filha e para as minhas filhas. Antes de você levantar a voz, examine o teu coração. Como que está o teu coração? Como que está a minha
dele diante do Senhor. Antes de corrigir o erro, confirme o amor. Diga para o seu filho que ele está sendo disciplinado porque você o ama. E por amor desse filho, você vai disciplinar para que ele não permaneça no erro. Quem é o pai que não corrige o filho que ele ama? Pais são os primeiros retratos de Deus para os filhos. Então não adianta eu falar algo e não cumprir algo, porque isso está despertando dentro do coração dos meus filhos a ira. Disciplina espiritual, uma missão do lar com o apoio da igreja. Versículo 5. Quanto a vós outros, servos, obedeceis o vosso Senhor segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Criar é mais do que sustentar. E muitas das vezes nós falamos, não, eu estou sustentando a minha família. Eu saio de madrugada e chego de noite. Eu não convivo com meus filhos. O sustento é importante? É importante. Mas você estar com seus filhos é muito melhor. Teus filhos sentirem o colo do pai. Isso não tem preço. Eu morava em Manaus. Eu entrava do meu trabalho 22h30 da noite, saía às 6h40. 6h40 eu pegava um ônibus para ir para o João Lúcio, um hospital da Zona Leste, para me estagiar. Saía do hospital, meio-dia, chegava em casa 2h, tomava banho, almoçava e dormia. 6 horas a minha esposa me acordava, 7 horas eu tinha que estar na aula. Sabe quanto tempo foi isso? 3 anos da minha vida. 3 anos da minha vida que eu perdi com as minhas filhas. Eu saía de casa e minhas filhas estavam dormindo. Eu chegava em casa, as minhas filhas, elas estavam dormindo. O que eu aprendi com isso? É que a minha ausência ela virou uma revolta das minhas filhas. Sabe por quê? Porque eu estava preocupado demais com o sustento da minha família. Eu estava preocupado demais em ser reconhecido pela sociedade, pelo diploma. Eu estava preocupado demais que as pessoas fossem na minha casa, visitar a minha casa, e eu pudesse dar um lanche bom para os meus visitantes, ter um sofá bom para os meus visitantes sentarem, ter uma televisão boa para os meus visitantes assistirem, e a minha responsabilidade como pai, 0. E nós estamos muito preocupados com o sustento da nossa família. Sustentar não é mais importante do que criar. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa negligente. Deixar sua família passar por dificuldade. Lógico que tem trabalhos e trabalhos. Mas a nossa família, diante do Senhor, é a nossa prioridade. Amém. O nosso lar diante do Senhor é prioridade. A educação dos nossos filhos diante do Senhor é a nossa prioridade. A nossa comunhão com a nossa família é a prioridade. Eu não tinha vida íntima com a minha esposa. Sabe por quê? Porque eu estava cansado demais. Se coloque no meu lugar. Eu não tinha tempo. Eu chegava em casa, a Rihanna com a Amanda subiu em cima de mim. Sabe para quê? Queria brincar. E eu estava moído.
gerente era cobrado do gerente dele. Eu ia para o hospital, eu era cobrado do meu preceptor. Eu trabalhava na área da tomografia. E o médico, eu não era médico. E o doutor, que era o meu instrutor, ele queria que eu lesse os laudos, os exames para ele. Então, eu ia para o hospital quebrado, saía do hospital machucado pelo meu gerente. Quando chegava no hospital, eu era arrebentado pelo meu instrutor médico. E quando chegava em casa, a minha cabeça estava para estourar. Eu não tinha tempo para a minha família. E um pastor chegou comigo, conversando comigo, ele disse: a sua vida está toda errada. E ainda tinha, sabe o quê? Os ensaios na igreja, que eu era o líder do louvor. E se não tivesse o hino ensaiado certinho, o pastor chegava lá e peia. Totalmente errado. A culpa era do meu gerente, do médico, do pastor? Não. A culpa era minha. É que às vezes eu quero levar fardo demais. Carregar muitas coisas que eu não suporto. O que eu tenho que levar, que é responsabilidade minha, é a minha família. Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Eu não posso inverter a ordem. Como que eu vou querer dar prioridade para a igreja se eu não dou prioridade para a minha família? Aí eu quero admoestar a igreja, eu quero exortar a igreja se a minha casa está uma bagunça, uma desordem. Eu preciso pisar no freio e estar de acordo com a vontade do Senhor. Com a vontade de Deus. Não leve, não carregue o fardo que é de outra pessoa. Porque Deus nos deu, sabe quem? O fardo de quem? O fardo dele. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o teu fardo está pesado demais, é um fardo que não provém do Senhor. Porque o fardo do Senhor, ele é leve. Que Deus possa cuidar dos nossos corações. E que a nossa família possa ser a prioridade. Amém. Concluindo, Deus quer restaurar os nossos lares. Deus quer curar o nosso relacionamento. Deus quer restabelecer o seu reino, a começar na nossa casa. Na nossa casa. A nossa casa tem que resplandecer o reino do Senhor. Antes de mudarmos o mundo, Ele quer transformar o nosso lar. Ele quer transformar o nosso lar. Talvez eu esteja falando para pessoas hoje aqui que estão com o coração arruinado, que estão vivendo de aparência, que muitas das vezes nós vivemos de aparência. Talvez eu esteja falando para pessoas que chegaram aqui. Eu estou passando por uma dificuldade muito grande na minha casa, com os meus filhos, com os meus cônjuges. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus de Nazaré, Ele está aqui. E Ele pode curar o teu relacionamento. Ele pode estabelecer a tua vida. E Ele quer mudar o nosso proceder. Porque lares curados geram igrejas fortes. Lares curados geram igrejas fortes. Igrejas fortes manifestam um reino inabalável. Inabalável. Como que está a nossa igreja? Como que está o santuário do Espírito Santo de Deus? E quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa casa feita de pedra e tijolo. Da minha igreja aqui, do meu coração. Como que está o teu coração? Por acaso não sabemos
tenhamos igrejas fortes e que a nossa igreja possa impactá-la. Que Deus nos abençoe, que Deus cure o nosso coração, a nossa alma e a nossa vida. Amém. Vamos orar. Vou pedir ao pastor Bruno que encerre esse momento para nós na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos alegramos pela palavra ministrada pelo seu servo. E peço a Deus que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Amém. Que os homens aqui presentes possam, ó Deus, serem despertados quanto ao sacerdócio do lar. Peço que sejam, ó Deus, autoridades espirituais, guias na fé, pastores da sua família. Rogo a Deus que o Senhor também nos fortaleça e aumente a nossa fé, porque somos limitados, temos, ó Deus, as nossas dificuldades, e eu peço em nome de Jesus que os nossos filhos, eles não aprendam os nossos erros, mas muito pelo contrário, que venham a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, e que nós venhamos a liderá-los pelo exemplo. Peço a Deus que o Senhor abençoe soberanamente, com o poder do Senhor, protegendo e livrando todo o mal à nossa casa, cuidando dos nossos filhos. Ó Deus, conhecemos essa geração corrompida e perversa e precisamos do Senhor no nosso lar. Dependemos do Senhor. E rogo, mais uma vez, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que não percamos o foco, que continuemos a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Senhor Deus, por favor, que sejamos bons maridos e saibamos amar nossas esposas, assim como Cristo amou sua igreja. Peço a Deus que o Senhor continue a nos ajudar, continue a nos fazer melhores, que o caráter do Senhor esteja sobre nós e molda-nos. Queremos ser assim como o Senhor Jesus Cristo é. Obrigado a Deus, mais uma vez, pela palavra ministrada que falou no meu coração. Em nome de Jesus.